E hoje, Carla, como já tinha sido anunciado, Carla vai nos falar sobre um dos protagonistas, que é a irmã Lúcia. Então, eu passo a palavra para a Carla e ela vai nos falar sobre quem era a Lúcia e a grande e importante missão que a Lúcia teve e tem ainda de propagar essa mensagem no nosso meio, sobretudo para nós aqui, trazendo Fátima para o nosso meio. Boa noite, Carla. Boa noite. Boa noite, José, e boa noite a todos vocês aí. Espero que não estejam com muito calor. Como podem ver, eu estou cheinha de calor. Estamos nesta altura em Portugal com muito frio, muita chuva e muito vento, mas espero conseguir passar-vos a mensagem que me traz cá e não deixar ninguém com as expectativas em baixo. Espero que não vos tenham falado muito bem de mim, que é para não estarem à espera que eu diga muita coisa excepcional e eu venha de alguma forma dizer pouca coisa. Olha, primeiro é uma honra enorme estar aqui com vocês. Espero um dia estar aí presencialmente com vocês, isto se vocês quiserem. Mas é uma honra enorme. Vou começar por falar-vos, porque para sabermos como é que a Lúcia depois é divulgadora da mensagem de Fátima, temos também que falar um bocadinho da Lúcia. A Lúcia nasceu, e este bocadinho eu vou deixar-vos e vou ler-vos as palavras da mãe da Lúcia num inquérito que foi feito depois das aparições, em que a mãe da Lúcia, a Dona Maria Rosa, diz: nós dizemos que é no dia 22 de março que ela nasceu, porque ela foi registada como tendo nascido nesse dia. Mas, na verdade, não é bem assim. Ela nasceu no dia 28 de março de 1907. Era quinta-feira santa. Pela manhã, fui à Santa Missa e comunguei, pensando voltar de tarde a visitar o Santíssimo, mas já não pode ser, porque nessa tarde ela nasceu. Vejam como é tão especial esta questão do nascimento da Lúcia, que nasce precisamente numa quinta-feira santa, na semana maior, como costumamos dizer, na semana maior do ano, não é? Na semana da Páscoa, na semana em que nos preparamos para a ressurreição de Jesus. Vai chamar-se Lúcia de Jesus. Não há muito essa vontade de que ela se chame Lúcia, não é a vontade dos pais, não é a vontade da madrinha dela, uma jovem que é vizinha, que é convidada para ser madrinha dela, achava que ela deveria chamar-se Maria Rosa, como a mãe. A própria mãe também achava que ela deveria chamar-se Maria Rosa, porque não tinha nenhuma filha com o nome dela, mas o pai da madrinha da Lúcia diz que não, que só permite que a filha seja madrinha dela se ela se chamar Lúcia. Entretanto, a mãe da Lúcia conta também, e porque é que, se ela nasceu no dia 28 de março, porque é que foi sempre dito que ela nasceu a 22? Porque o pai tratou logo do batizado. Não lhe convinha, na semana a seguir, por motivos de trabalho, mas como estava mandado que os pais levassem os filhos a batizar aos 8 dias depois de nascidos, porque do contrário pagavam multa, o pai resolveu dá-la como nascida no dia 22, para que o pároco a batizasse no sábado da Aleluia, que era o dia 30 do mesmo mês. Vejam como é interessante. Isto hoje em dia, não sei se aí no Brasil também é assim, espero que não, mas cá em Portugal isto seria impensável. Porque se ela de manhã foi à missa grávida, como é que a filha, como é que as pessoas acreditaram que ela já tinha nascido há 8 dias? Sabem porquê? Porque naquele tempo cada um preocupava-se com a sua vida e não com a vida do vizinho. Mas aí no Brasil isto não acontece, pois não?
De certeza que não. É mesmo só cá em Portugal. Mas isto para vocês perceberem esta questão da Lúcia, no fundo, já desde o nascimento, que está destinada a ser de Jesus. Porque se vai chamar Lúcia de Jesus, porque nasce numa quinta-feira santa e é batizada no sábado da Aleluia. A Lúcia é a mais nova de 7 irmãos. Naquela altura era muito frequente todas as famílias terem 7, 10, 12, 15 filhos. Hoje em dia também já não acontece isto. Dizem que a culpa é de ter começado a ver televisão. Não sei se será ou não essa a questão, mas dizem que sim. Ora, a Lúcia, uns anos mais tarde, quando já é religiosa, vai escrever, e entendam que ela nunca escreveu com o intuito de ser um livro. Não sei se vocês conhecem este livro que se chama Memórias da Irmã Lúcia. A capa atualmente não é assim, a minha edição é que já é muito velhinha. Mas as Memórias da Irmã Lúcia, o conteúdo hoje em dia é exatamente o mesmo. A capa é que não, só muda a capa e vai sendo acrescentada informação. Não que a Lúcia tenha escrito diferente do que aqui está, não é isso. É com as situações que se vão dando. Por exemplo, nesta minha edição não tem ainda o texto da terceira parte do Segredo. As novas edições, desde o ano 2000, já têm, porque foi permitido que se contasse e que se dissesse qual era a terceira parte do Segredo, por isso as novas versões, as novas edições já têm na íntegra esse texto. Mas eu costumo dizer que quem quer conhecer Fátima tem que começar pelas Memórias da Irmã Lúcia. Mas estava eu a dizer-vos que o intuito nunca foi que isto fosse um livro. O que é que aconteceu e porquê é que a Lúcia começa a falar e a escrever sobre Fátima? Porque em 1935, a Jacinta, quando partiu no dia 20 de fevereiro de 1920 e 4 dias depois foi sepultada num jazigo, não debaixo de terra, mas num jazigo alto, onde ia ficar alguns dias. E isto também é uma característica em Portugal. Quando se diz alguns dias, não acreditem. Está bem? Eu sei que é muito feio eu estar a dizer isto, mas quando vos disserem em Portugal, daqui a uns dias nós fazemos isso, contem com pelo menos um mês. Ora, no caso do sepultamento da Jacinta, que era para ser uns dias até se organizar o funeral para a aldeia, demorou 15 anos. Foi só em 1935 que a Jacinta foi tirada do jazigo emprestado onde estava, que era do Barão de Alveiazer, de um homem muito importante na história da Jacinta, mas isso daqui a uns dias o Padre Carlos irá falar-vos sobre isso, mas ela é retirada daquele jazigo. A urna é aberta para se confirmar se é a Jacinta que ali está e, para surpresa de todos, o corpo está como se ela tivesse sido sepultada no dia anterior e já tinham passado 15 anos. Por isso, são tiradas algumas fotografias à Jacinta e são enviadas para a Lúcia. A Lúcia, quando recebe essas fotografias, escreve uma carta ao Bispo de Leiria, onde fala sobre a Jacinta. E é uma carta tão bonita que o Bispo pede-lhe que ponha por escrito numa carta tudo o que se lembra sobre a Jacinta. E desta forma, a Lúcia escreve a sua primeira memória. A primeira memória que será depois publicada com mais 3 neste primeiro livro. Mas é importante também explicar-vos que toda esta vivência tão intensa da Lúcia, e daí ela escrever desta forma sobre a Jacinta, vem também da forma como toda a sua vida ligada a Jesus tem sido desde pequenina. Por exemplo, a Lúcia
faz a primeira comunhão um ano antes do que aquilo que era suposto em Portugal naquela altura. E faz um ano antes porquê? Porque ela apresenta-se para ir fazer a primeira comunhão naquele ano, no dia em que as outras crianças estão a confessar-se para poderem comungar pela primeira vez no dia a seguir. Só que o pároco de Fátima acha que ela ainda é muito pequenina. Mas ela pede tanto e com tanta insistência que um senhor padre que lá está a confessar as crianças decide pedir ao prior de Fátima que lhe permita que ela faça a primeira comunhão. Por isso ela faz a primeira comunhão em 1913, com 6 anos, e ela conta-nos depois, mais tarde, nas suas memórias, que naquele dia, e vejam, eu não sei se vocês já estão habituados por aí a esta palavra, mas eu digo esta palavra muitas vezes. Não fui eu que a inventei. Em vez de dizer coincidência em questões ligadas à Igreja, eu costumo dizer que são deuscidências. E então dá-se a deuscidência de haver, na Igreja Paroquial de Fátima, onde a Lúcia faz a sua primeira comunhão, uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. E a Lúcia, depois de comungar, vai rezar para a frente dessa imagem, pedir a Nossa Senhora que a mantenha sempre com o coração puro. E ela conta que nesse dia que lhe pareceu que Nossa Senhora sorriu para ela. Por isso, mais uma confirmação de que a Lúcia já está destinada desde o seu nascimento a ser para sempre de Nossa Senhora e de Jesus. Ela, como vocês sabem de certeza, depois, em 1916, um ano antes das aparições de Nossa Senhora, ela vai ver com os primos, o Francisco e a Jacinta, vai ver por 3 vezes um anjo, que se vai identificar da primeira vez como o anjo da paz, da segunda vez como o anjo da guarda de Portugal. E vejam como é tão importante ele identificar-se com este nome do anjo da guarda de Portugal. O que é que nos faz crer? Que cada país tem o seu anjo da guarda. Olhem, eu acho que de forma que neste momento o mundo está, alguns destes anjos certamente que ou estão no psicólogo ou no psiquiatra. Eu acho que vocês vão concordar comigo nesse aspecto. Mas isto vai ser como que uma preparação para que as crianças depois, no ano a seguir, tenham as visitas de Nossa Senhora e não achem estranho. Estas visitas do anjo, e isto é muito importante também para o sabermos do que a Lúcia irá divulgar depois, estas aparições do anjo, eles fazem um pacto de silêncio entre os três, que não vão contar a ninguém que viram o anjo. E neste pacto de silêncio, a Jacinta e o Francisco vão cumprir até à sua morte. Eles nunca falam, antes da sua partida para o céu, nunca falam publicamente sobre as aparições do anjo. A Lúcia vai contar-nos depois, nas suas memórias, que entre eles os três falam muitas vezes das aparições do anjo. Até porque o Francisco tem uma forma de nos ensinar a hierarquia da Igreja, por causa precisamente também do anjo. Ele diz: gostei muito de ver o anjo, mas gostei mais de ver Nossa Senhora. Mas o que eu ainda gostei mais foi daquela luz que Nossa Senhora nos pôs no peito, que era Deus. E eles não vão falar destas aparições. A própria Lúcia, só em 1924, vejam, só 7 anos depois das aparições de Nossa Senhora e 8 das aparições do anjo, é que ela fala pela primeira vez das aparições do anjo. Já o Francisco tinha falecido em 1919 e a Jacinta em 1920. Entretanto, a Lúcia vai ser sempre ela a que tem a função de comunicar a mensagem, a função de explicar a mensagem, a função de deixar memória.
Memória esta que para nós se faz mensagem presente. E presente porquê? Porque se nós lermos a fundo o conteúdo da mensagem de Fátima, percebemos que a mensagem de Fátima não ficou parada em 1917. A mensagem de Fátima é, talvez de todas as mensagens das aparições marianas no mundo inteiro, aquela que mais atualidade tem. Se estiverem atentos, conseguem perceber que esta mensagem foi deixada em 1917, mas podia ter sido deixada a semana passada. E, infelizmente, poderia ser deixada só daqui a 1 ano ou 2. Porque da forma que nós estamos no mundo, não estou a ver que num ano ou 2 nós passemos a ser bem comportados, a fazer aquilo que Nossa Senhora nos pede e a mudar o rumo do mundo. Por isso a Lúcia, como é dos 3 também a mais velha, como também há a questão de que a Lúcia vê, ouve e fala com Nossa Senhora, a Jacinta ouve e em Lisboa a Jacinta vai falar com Nossa Senhora. Também 1 ou 2 vezes em Fátima tem aparições particulares. É mesmo também a Lúcia nas suas memórias que nos diz que dos 3 a Jacinta terá sido aquela que mais vezes viu Nossa Senhora. Precisamente nestas aparições particulares. Mas a Lúcia é a mensageira. Sempre que há algum interrogatório, e vejam que o primeiro interrogatório foi feito precisamente no dia 27 de setembro de 1917. Não tinha ainda havido um milagre. Ainda estávamos nos 6 meses das aparições e eles são submetidos a um primeiro interrogatório, no dia 27 de setembro. São submetidos a um outro interrogatório no dia 11 de outubro, no próprio dia 13 de outubro, no dia 19 de outubro e no dia 2 e 3 de novembro de 1917. Imaginem-se num lugar destas 3 crianças, mas principalmente no lugar da Lúcia. É-nos dito também em alguns escritos, principalmente no relatório de todos estes inquéritos, que por vezes a Jacinta não abria sequer a boca quando lhe perguntavam alguma coisa. E a Lúcia depois dizia, mas porquê é que vocês não falam? Porquê é que tem que ser sempre eu a responder? E aí a Jacinta sabe dar uma resposta à altura, se calhar, alguns de nós adultos não iríamos conseguir nos defender daquela forma. E ela, com 7 anos, sabe perfeitamente defender-se e diz, eu fiz a geneira, eu em maio contei, por isso é melhor que sejas tu a falar. Porque quando Nossa Senhora aparece em maio, eles fazem um pacto de silêncio que não iriam contar a ninguém, mas a pequenina Jacinta não conseguiu resistir e contou logo naquele dia. Por isso, nos inquéritos, nos interrogatórios, é sempre a Lúcia que fala. Entretanto, depois, também a 19 de outubro de 1917, além de terem que responder a um inquérito feito pelo vigário de Orem e pelo vigário de Portimós, vejam, são logo 2 interrogatórios por 2 padres, este interrogatório é mandado fazer pelo arcebispo da altura, de Lisboa. Nesta altura não há ainda bispo de Leiria. Fátima, nesta altura, pertence à Diocese de Lisboa. Por isso, são mandados 2 padres para fazer interrogatório às crianças. No dia 15 de outubro também tinha havido um interrogatório, e neste interrogatório, o arcebispo da altura propõe uma criação de uma comissão para averiguar do que é que aconteceu e pede urgência a estes inquéritos. Entretanto, vão havendo muitos inquéritos. O Parque de Fátima começa a organizar um processo em abril de 1919 e vejam que ele começa a organizar este processo já depois da partida do Francisco, mas, como eu vos disse há bocado, as características de cada um deles nas aparições, o Francisco nunca
nunca ouviu Nossa Senhora durante as aparições. Por isso, também esta falta de confiança dele e mesmo de quem está por fora para que seja ele a transmitir. Porque ele o que sabe é aquilo que a Lúcia e a Jacinta lhe contam depois das aparições. Por isso, neste inquérito que é iniciado e neste grande relatório, um processo grande que se vai prolongar de abril de 1919 até dali a 2 ou 3 anos, este processo vai ter só a indicação de que no dia 4 de abril de 1919 o Francisco partiu, mas tinha confirmado que tinha visto Nossa Senhora na Cova de Iria e nos Valinhos. A Lúcia descreve com uma forma muito carinhosa e é isso que nos faz gostar de ler as memórias da irmã Lúcia. Eu confesso-vos que já perdi a conta às vezes que li as memórias, porque ela usa uma forma de escrita tão simples, porque ela só vai à escola porque Nossa Senhora mandou, no dia 13 de junho de 1917, deu o recado que tinha dado em maio, que queria que rezássemos o terço todos os dias para acabar com a guerra, e disse à Lúcia: quero que aprendais a ler. Vejam, os desígnios de Deus são exatamente para que ela aprenda a ler e a escrever, para que depois, um dia mais tarde, nos possa contar tudo o que ali se passou. E porque também Nossa Senhora não vai deixar de vir visitar a Lúcia a partir do dia 13 de outubro de 1917. Nossa Senhora virá mais vezes ter com ela. E a Lúcia diz-nos, e deixa-me só ler-vos este bocadinho para percebermos esta escrita fácil e simples e que nos cativa. A Lúcia diz que nos últimos minutos de vida do Francisco, ela diz: agarrando-me a mão direita, apertou-me com força, olhando para mim com as lágrimas nos olhos. Adeus, até ao céu. E o céu aproximava-se. Para lá voou no dia seguinte nos braços da Mãe Celeste. Vejam como uma forma tão simples de escrita, e eu tenho a certeza que vos acontece a mesma coisa, nós conseguimos imaginar e visualizar tudo isto. Nós conseguimos imaginar o Francisco e a Lúcia a despedirem-se. Também, e vejam, estamos em abril de 1919, a 30 de julho de 1919, a Lúcia vai ficar órfã de pai. Que peso é que isto tem, além do peso de perder o pai? É a única pessoa de casa dela que acredita. É aquele que nunca põe em causa se Nossa Senhora lhe terá aparecido ou não. E entendam toda esta vivência da Lúcia. Nossa Senhora lhe disse-lhes em maio de 1917: ireis, pois, ter muito que sofrer. O sofrimento da Lúcia começou neste dia, naquela hora. A mãe da Lúcia, quando morre, muitos anos depois das aparições, ainda não acredita. Até pode acreditar no seu íntimo, mas não deixa que a filha perceba que ela acredita. Ela tem sempre dúvidas. Por isso, imaginem o que é viver tanto tempo com esta certeza, a ter a noção perfeita de que foi Nossa Senhora que ela viu na Cova da Iria, que foi com Nossa Senhora que ela falou sempre na Cova da Iria. Mas a mãe dela, a primeira pessoa que se calhar ela queria que acreditasse, não acredita. Por isso, a 30 de julho de 1919, quando o pai morre, além da dor de ser o pai que morre, é aquele de casa dela que acredita nela.
A 20 de fevereiro de 1920, a sua grande confidente, o Francisco, já morreu, a sua grande amiga, a Jacinta, morre também. E longe, em Lisboa. Atentem na forma como a Lúcia nos conta que é a despedida das duas. A Jacinta terá dito: nunca mais nos tornamos a ver. Reza por mim até que eu vá para o céu. Depois de lá, eu peço muito por ti. Nunca digas o segredo a ninguém, ainda que te matem. Ama muito a Jesus e o Imaculado Coração de Maria e faz muitos sacrifícios pelos pecadores. Imaginem a dor que irá no coração de uma criança que nesta altura tem 13 anos. O primo que viveu com ela e com a prima toda esta graça gigante de tocarem o céu de tão próximo, com as visitas do anjo e com as visitas de Nossa Senhora. Depois o pai. E agora a Jacinta. É interessante também que Nossa Senhora em maio diz que quer que os pastorinhos lá vão 6 meses seguidos, no dia 13, àquela hora. E depois diz: voltarei uma 7ª vez. Conseguimos perceber porque se ela diz que quer que eles lá voltem 6 meses, no dia 13, à mesma hora, e diz depois virei uma 7ª vez, esta 7ª vez nós conseguimos perceber que não será para os 3, porque senão, se fosse para os 3, ela diria: quero que venham cá 7 vezes. Esta 7ª vez vai ser só para a Lúcia. E vai ser só para a Lúcia, e é aqui também que nós começamos a perceber, e aqui a Lúcia diz, e eu vou ler-vos essa parte e vocês vão perceber isso, é aqui que a missão de propagar a mensagem e de divulgar a mensagem tem a sua certeza. O que eu vou ler-vos agora é deste livro, que se chama Um Caminho sob o Olhar de Maria, que é escrito pelas Irmãs do Carmelo de Coimbra, onde a Lúcia viveu grande parte da sua vida. E então, a Lúcia vai falar com o Bispo de Leiria, porque estamos em 1921, já foi restaurada a Diocese de Leiria. Leiria já tem um bispo mais próximo, precisamente por causa das aparições e por causa de toda a envolvência e toda a vivência daquela zona. E então a Lúcia diz: volto, está tudo resolvido. Volto depois para Lisboa, para Santarém, para a casa da minha querida senhora Dona Adelaide, ou para Leiria, para as senhoras Patrício. Em qualquer dos sítios, estou muito melhor, posso estudar e conseguir um bom futuro. Por onde o senhor Bispo me quer levar, não sei como será. É com a condição de não voltar mais a casa. Por isso, não voltarei mais a ver a família, nem estes lugares benditos. Cova da Iria, Loca do Cabeço, Valinhos, Poço do Arneiro, a igreja onde fica o meu Jesus escondido e onde tantas graças tenho recebido. O sorriso da minha primeira comunhão. Vila Nova de Orém, onde fica hoje a Jacinta. O cemitério onde estão os restos mortais do meu querido pai, do Francisco. Nunca mais volto a pisar esta terra abençoada. Para ir, sabe Deus para onde. Sem nem sequer poder escrever diretamente à minha mãe. Impossível. Não vou. Com esta multidão de pensamentos atropelando-se uns aos outros, foi na tarde deste dia percorrer todos os lugares relacionados com as aparições e com ligação especial ao seu coração.
Quando chegou à cova da Iria, ajoelhou junto da grade de proteção do lugar onde estivera a carrasqueira, onde tinha aparecido Nossa Senhora, e deixou correr as lágrimas que parecia não se esgotarem nos seus olhos. Enquanto pedia a Nossa Senhora perdão de não ser capaz de oferecer-lhe desta vez este sacrifício, que me parecia superior às minhas forças. Recordava, sim, esse mais belo dia 13 de maio de 1917, em que tinha dado o meu sim, prometendo aceitar todos os sacrifícios que Deus quisesse enviar-me. E esta recordação era como que uma luz no fundo da alma, um escrúpulo que me não dava paz e me fazia verter uma torrente de lágrimas. Assim, solícita, mais uma vez desceste à terra. E foi então que senti a tua mão amiga e maternal tocar-me no ombro. Levantei o olhar e vi-te. Eras tu, a mãe bendita, a dar-me a mão e a indicar-me o caminho. Os teus lábios descerraram-se e o doce timbre da tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma. Aqui estou pela sétima vez. Vai, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. Repeti então o meu sim, agora bem mais consciente do que no dia 13 de maio de 1917. Vejam que é precisamente Nossa Senhora, nesta sétima aparição prometida já desde o dia 13 de maio de 1917, que 4 anos depois volta precisamente para dizer à Lúcia: é este o teu caminho. Vai para onde o Senhor Bispo te disser, porque essa é a vontade de Deus. E é a própria Lúcia que nos diz que nessa situação, aí sim, ela disse sim com convicção. E é neste dia que começa precisamente esta grande missão. De mesmo dentro das paredes de um mosteiro, de mesmo dentro das paredes de um mosteiro de clausura como é o Carmelo de Coimbra, ela vai continuar a falar connosco. Ela vai continuar a trazer-nos a mensagem de Nossa Senhora. Ela vai continuar a mostrar-lhe que Nossa Senhora, quando lhe aparece e lhe dá algum recado, não é só para ela. É para todos nós. E daí a importância de Nossa Senhora ter dito: quero que aprendais a ler. É muito para isto, para que ela depois divulgue a mensagem. Foi precisamente porque a Lúcia, antes de ir para o Carmelo de Coimbra, vai ainda para o Porto para estudar, e do Porto é que se vai tornar religiosa doroteia, e vai para Tui e para Pontevedra, vai fazer os votos um bocadinho contra a sua vontade, e ela também nos deixa isso nas suas memórias, que é um bocadinho contra a sua vontade. Ela vai fazer votos como religiosa doroteia, mas o seu sonho, a sua ambição, aquilo que ela mais deseja é ser carmelita. E então é precisamente no Asilo de Vilar que ela redige o primeiro escrito, e este escrito não está publicado, sobre os acontecimentos de 1917. Este escrito tem a data de 5 de janeiro de 1922 e, entretanto, é criada uma comissão canónica para se começar a estudar todos os acontecimentos de Fátima, e é precisamente aí, no seguimento da criação desta comissão canónica, que ela vai redigir este primeiro documento. Entretanto, como eu vos disse, ela vai para a Espanha, para as Doroteias. Ela está todo este tempo, de 1921 até 1924, nas Irmãs Doroteias, no Porto, e até 1925, desculpem, e então, em 1925, decide, como forma de gratidão com as Irmãs Doroteias, ela vai ingressar na congregação.
vai para Tui, a 24 de outubro de 1925, e depois, no dia 25 de outubro de 1928, vai para Pontevedra. O que é que acontece em Pontevedra? Ela vai para lá no dia 25 de outubro e no dia 10 de dezembro ela vai ter uma aparição de Nossa Senhora e do Menino Jesus, que lhe vem pedir que ela divulgue a devoção dos 5 primeiros sábados. Não sei se estão a perceber que a missão da Lúcia foi sempre, desde as aparições de 1917, divulgar, dar a conhecer. Inclusive, numa das aparições, Nossa Senhora diz-lhe mesmo, e diz logo em maio, que em breve levará o Francisco e a Jacinta para o céu, e diz à Lúcia, tu ficarás mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Por isso a missão da Lúcia está logo definida desde 1917. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Numa das aparições, a Lúcia está com medo desta situação de Jacinta e Francisco em breve vão para o céu. E pergunta à Nossa Senhora, e eu fico aqui sozinha? E Nossa Senhora diz-lhe, e entendam que sempre que Nossa Senhora fala para a Lúcia, apesar de a tratar como única, está sempre a falar para nós. E Nossa Senhora diz-lhe, não, filha, o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te levará até Deus. Ela vai ficar com esta missão sozinha. Ela vai ficar na terra sozinha, porque o Francisco e a Jacinta vão para o céu. Mas fica com Nossa Senhora. Quantos de nós não quereríamos ficar para sempre e ter a certeza de que Nossa Senhora estava ali todos os dias a tomar conta de cada um de nós? Ela tem esta visão do Menino Jesus e de Nossa Senhora em que lhe pedem a devoção dos primeiros sábados. Isto vai dar muito trabalho, porque o primeiro sacerdote com quem a Lúcia vai falar sobre o assunto não vai acreditar muito. A Lúcia vai pedir, inclusive, à sua superiora que a ajude na divulgação e na partilha desta devoção, e a sua superiora também não vai ter muita vontade de o fazer. E no dia 15 de fevereiro de 1926, o Menino Jesus, e vejam, de 25 de outubro de 1925 até fevereiro de 1926, ainda não aconteceu nada na divulgação da devoção dos 5 primeiros sábados, e no dia 15 de fevereiro de 1926, o Menino Jesus volta a aparecer à Lúcia a insistir na devoção dos 5 primeiros sábados. Mas, mesmo com a insistência de Jesus, ainda vai demorar 2 anos até que a Lúcia consiga que esta devoção seja revelada. A 17 de dezembro de 1917, a Lúcia recebe de Jesus, e vejam, já é a terceira vez que o Menino Jesus vem ter com a Lúcia, recebe de Jesus a ordem de escrever tudo o que lhe era pedido sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria. É o seu diretor espiritual da altura, o Padre José Aparício da Silva. Porquê é que eu estou a falar deste senhor padre? Porque muito próximo de vocês há uma grande devoção ao Padre José Aparício, que foi muito ligado à Lúcia, e é ainda em Tui, estas aparições em Pontevedra, e depois em Tui, no dia 13 de junho de 1929, a Lúcia tem a visão da Santíssima Trindade e do Imaculado Coração de Maria. Também, nesta altura, Nossa Senhora diz-lhe
que é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer em união com todos os bispos do mundo a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, prometendo salvá-la por este meio. A Lúcia faz os votos perpétuos em Tui no dia 3 de outubro de 1934 e no dia 9 de outubro vai novamente para Pontevedra. Vejam que ninguém a deixa sossegada. Quando ela pensa que vai ficar sossegada em Tui, no dia a seguir vai para Pontevedra. Está em Pontevedra, tem as aparições, Nossa Senhora pede a devoção ao Imaculado Coração de Maria, ela quer começar a divulgar e vai para Tui. Em Tui tem a visão da Santíssima Trindade e é-lhe pedido que comunique, que escreva, que comunique ao Santo Padre que é chegada a altura da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Faz os votos perpétuos em Tui no dia 3 de outubro e pensa, estou sossegada, vou pedir, vou escrever. Não. Vai para Pontevedra. E é quando ela está em Pontevedra, a 12 de setembro de 1935, e eu vou falar-vos disto novamente, porquê? Para que percebamos e para que nos fique na ideia que se hoje temos toda a história neste livro, vem da pequenina apóstola, a quem chamamos Jacinta. A 12 de setembro de 1935 foram trasladados de Vila Nova de Ourém para o cemitério de Fátima os restos mortais da Jacinta. Foi feita a abertura do caixão, tiraram-se, como eu vos disse há pouco, algumas fotografias que foram enviadas pelo Bispo de Leiria para a Lúcia. A sua carta de resposta e agradecimento de 17 de novembro desse ano levou o Bispo a mandar-lhe escrever tudo o que se lembrasse da Jacinta. Foi esta a origem do primeiro manuscrito, da primeira carta, da primeira memória, que foi escrita entre a segunda semana de dezembro e terminada no dia de Natal do mesmo ano. E temos que entender uma coisa. A Lúcia escreve esta primeira memória, tudo o que se lembra sobre a Jacinta, num espaço mais ou menos de 15 dias. E vocês pensam assim, estava todo o dia a escrever. Não. A Lúcia escrevia às escondidas das outras irmãs e da sua superiora. Escreve muitas vezes no sótão do mosteiro, sentada num banquinho com um caderno nas pernas. Por isso, isto nunca foi para ser um livro. Inclusive, ela vai ficar muito chateada quando, uns anos mais tarde, sabe que as suas 4 cartas que são pedidas pelo bispo são publicadas em livro. Ela não vai gostar muito. Mas estava eu a dizer-vos, e depois, entretanto, entre o dia 16 e o dia 20 de setembro, a Lúcia respondeu a um interrogatório do Dr. António de Figueiredo. E esse interrogatório é tão completo que vai dar origem, em 1936, a um livro não escrito por ela, as respostas a este interrogatório, a este senhor padre, é que este senhor é que vai publicar estas respostas num livro que se chama Fátima, Graças, Segredos e Mistérios. E vejam, este livro vai ser reeditado 18 vezes e é traduzido para espanhol e francês. Eu
arrisco-me a dizer que talvez este livro seja o livro mais traduzido do mundo. Até em hebraico este livro está traduzido. A Lúcia regressa novamente a Tui em maio de 1937 e é-lhe pedido pelo padre Luís Gonzaga e pelo senhor bispo que escreva tudo o que se lembra sobre as aparições do anjo, a sua primeira comunhão, a aparição do Imaculado Coração de Maria, tudo o que ela se lembra sobre as aparições. E aí faz-se a segunda memória. Em 1938, o padre Dr. José Galamba de Oliveira vai publicar um livro com a biografia da Jacinta, também com base neste escrito da Lúcia, que se vai chamar A Florinha de Fátima, e que vai ter logo uma propagação e uma venda fora do normal. Entretanto, em 1942, passam 25 anos sobre as aparições, o bispo de Leiria vai pedir novamente à Lúcia que lembre ainda mais pormenores da vida da Jacinta. E nesta altura onde vocês estão a pensar, mas só a Jacinta é que interessava, o Francisco não interessa? Sim, o Francisco também interessa e também vai ser pedido à Lúcia que o faça, que escreva tudo o que se lembra do Francisco. Mas, da mesma forma que muitos de nós temos um carinho especial pela Jacinta, porque era tão pequenina quando passa por tudo isto, tinha simplesmente 7 anos, o bispo de Leiria, o Dom José Correia Alves da Silva, tem um carinho especial pela Jacinta. E percebe e tem noção de que a Jacinta nos dá das maiores lições que possamos imaginar sobre espiritualidade e sobre toda a sua devoção a Nossa Senhora, a Jesus, ao Jesus escondido, a sua aflição e a sua entrega para tirar pecadores do inferno, a sua entrega pelo Santo Padre, que eles no início nem sabem quem é o Santo Padre. Eles acham que é um bispo vestido de branco. E vejam que a inocência da Jacinta em relação ao Santo Padre é tão querida, tão inocente, de tão pequenina, que ela chega inclusive durante o tempo das aparições a dizer que não percebe porque é que se vai tanta gente à covadeiria, porque é que o Santo Padre não vai lá? Porque vai lá tanta gente. Vejam, ela não tem sequer noção de quem é o Santo Padre e que ele está tão longe da covadeiria. Esta terceira memória acaba por ser escrita de uma forma mais rápida, porque também ela já contou muita coisa sobre a gente. Vai acabar por não ter muito mais para acrescentar, mas ainda vai contar algumas coisas. Entretanto, o Sr. Bispo de Leiria e o Dr. Galamba de Oliveira vão a Valença, que fica no extremo no norte do país, em fronteira com a Espanha, buscar este texto desta terceira memória e levam novos interrogatórios para ela responder. Nestes pedidos vão precisamente que escreva tudo sobre o Francisco, que escreva com mais pormenores sobre as aparições do anjo, sobre as aparições de Nossa Senhora, tudo aquilo que ela se lembrar, e pedem, e vejam que é uma coisa que acaba por ser muito engraçada. Ele pede-lhe que ela escreva os versos que cantavam, mas não lhe pede os versos que cantavam religiosos, não. Ele pede-lhe
os versos profanos que elas cantavam antes das aparições. Pede-lhe ainda que ela leia um livro do Padre Fonseca e para anotar tudo o que lhe parecesse que não estava certo. Surgiu assim a quarta memória, que foi enviada para Leiria no dia 25 de novembro de 1941. Entretanto, em 1942, morre a mãe da Lúcia. Como morre a mãe da Lúcia em 1942, é-lhe pedido também que ela escreva uma memória que é publicado depois num segundo volume das Memórias da Irmã Lúcia, que é este, Memórias da Irmã Lúcia 2. É-lhe pedido precisamente que escreva tudo o que se lembra sobre a mãe e depois uma outra memória em que se pede que escreva tudo o que se lembra sobre o pai. E vejam como esta mulher é tão carinhosa e tem uma coisa que nós não temos muito, que é o sentido do perdão na sua totalidade. Ela, nesta memória, na sexta memória sobre a mãe, ela vai escrever: agradeço a Deus a mãe tão boa e tão santa que Ele me deu, enquanto que lamento tristemente tantas outras que entregam os seus filhos à morte, mesmo antes de os dar à luz. Não matarás, diz-nos a lei de Deus. Eu sou a última de 7 filhos que Deus deu aos meus pais. Se eles fossem deste teor, eu não estaria hoje aqui. A 3 de janeiro de 1944, a irmã Lúcia tem novamente uma visita de Nossa Senhora que lhe diz que ela pode escrever a terceira parte do segredo. Terceira parte essa que é revelada em Fátima no dia 13 de maio de 2000, na presença de Sua Santidade do Papa João Paulo II. Entretanto, a Lúcia, em maio de 1946, vem a Fátima para fazer o quê? Para ir visitar os lugares das aparições. E também porquê? Para confirmar o lugar. Porque há lugares ainda que não são muito bem, não se percebe muito bem onde é que o anjo teria aparecido, onde é que Nossa Senhora apareceu no dia 19 de agosto. Por isso ela está há 2 dias na Cova da Iria, precisamente para dizer o sítio exato das aparições. Entretanto, ela é autorizada a ir para as Carmelitas. Recebeu o hábito e recebeu o nome de Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado no dia 13 de maio de 1948 e fez os votos solenes no dia 31 de maio do ano seguinte. Em 1981, ela vai passar uns dias entre o dia 3 e o dia 17 de agosto no Carmelo de Fátima para, juntamente com uma irmã carmelita do Carmelo de Fátima que desenha muitíssimo bem, para contar a esta irmã tudo o que se passou nas aparições do anjo e de Nossa Senhora, para que esta irmã faça telas, pinturas com essas aparições. Por isso, ela nunca deixa de nos divulgar a mensagem. Para vos confirmar que ela nunca deixa de divulgar a mensagem, há um livro muito interessante. Eu não sei se vocês têm este livro aí no Brasil, que se chama A Última Vidente de Fátima, As Minhas Conversas com a Irmã Lúcia, que é do cardeal Tarcísio Bertoni, que vem 3 vezes a Coimbra para falar com a Irmã Lúcia a pedido de São João Paulo II, para saber pormenores da sua vida e para saber se há alguma coisa que ainda não tenha sido contada.
Este livro é muito em estilo de entrevista, e então quem está a fazer a entrevista pergunta e diz ao cardeal Bertone se é possível passar pela irmã Lúcia sem se ficar de alguma forma tocado. E o cardeal Bertone diz o seguinte: fiquei ainda mais convencido de que são as pessoas simples as que estão mais perto do coração de Deus. Fazem intercessão para melhorar o mundo e mudar o caminho da história, no sentido de esta estar à medida do homem e não seja desumana. E há ainda o valor da récita do terço, o valor das tradições cristãs populares. Eu tive a sorte de nascer numa família do campo que rezava o terço e tinha uma devoção por Nossa Senhora, com aquele perfume, aquele sabor das coisas humildes e feitas em casa, como o pão a sair do forno. São aspectos que não se devem desprezar, de que não se abdica na experiência cristã. Vejam, Cardeal Tarcísio Bertone foi durante muito tempo um dos mais próximos de São João Paulo II e fala da irmã Lúcia desta forma. Também a Madre Maria Celina, sempre que uma carmelita parte, é função da sua superiora escrever uma memória, escrever aquilo que mais as marcou dessa religiosa. E diz-nos a Madre Maria Celina acerca da irmã Lúcia: posso dizer que vivemos ao lado de uma santa a caminho, como todas as outras irmãs, no esforço cotidiano da busca do mais perfeito, aceitando com humildade as pequenas poeiras que são inevitáveis na vida. Não era uma santa já feita e posta no altar. Como Maria de Nazaré, procurou devolver em glória tudo o que recebeu por graça. É isto a santidade. Fazer render ao máximo os talentos que Deus confiou a cada um e aceitar com humildade ser fraco e pecador. A irmã Lúcia foi encarregada de entregar ao mundo uma mensagem do céu. E Deus sabe autenticar os recados que manda, não com a sabedoria e a ciência do mundo, mas com a fraqueza e a pequenez dos instrumentos que usa. Assim veio a Senhora da Mensagem falar a 3 crianças que nem sequer sabiam ler, nem sabiam o que ia pelo mundo. Nunca tinham os seus ouvidos escutado o nome da Rússia. Por isso, ao falarem entre si, intrigados com aquele nome raro, o Francisco disse: será a burra do Tijaquim? Chama-se Russa. Ao que a Lúcia, com o raciocínio mais elevado, respondeu: não, eu penso que será uma mulher muito má. Assim, com esta pureza de nascente de montanha, com esta virgindade de elementos humanos, foi recebida e transmitida a mensagem do céu. Mensagem essa que a Lúcia nos deixa também num livro, este sim com o intuito de ser livro, escrito por ela, que se chama Os Apelos da Mensagem de Fátima, em que ela nos descreve de uma forma mais pormenorizada e mais detalhada aquilo que realmente Nossa Senhora nos pede na sua mensagem. Foi republicado há algum tempo este livro mais grosso, e vejam, esta é a grossura dos 2 livros das Memórias, e vejam agora esta última versão que saiu das Memórias da irmã Lúcia, a diferença que é. Porque este, sim, é o mais completo de todos. Tem todos os anexos às memórias, tem a transcrição da 3ª parte do segredo e tem, inclusive, um grande interrogatório feito por um dos reitores do Santuário de Fátima, Monsenhor Luciano Guerra, para esclarecer algumas questões que pudessem ter ficado no ar, que não tivessem sido respondidas durante o tempo em que a Lúcia escreveu as suas memórias, que, como vos disse, nunca seriam para ser um livro.